ler. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Pode bater na cadeira, animal. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau. Não, pôr a mão na câmera fica difícil, né, cara? Teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar em uma cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazaré. Vamos parar por aqui. Agora eu quero contar algumas particularidades que eu anotei aqui. Por que a gente está falando sobre Jesus? Porque eu quero começar a vocês terem uma ideia de quando algumas coisas forem faladas. Por exemplo, tem algumas ministrações que eles vão em alguns versículos e falam assim, olha, Jesus era chamado de Nazareno. Jesus era o jovem Galileu. Por que Jesus era chamado de Nazareno se ele nasceu em Belém? Vamos? E por que ele era o jovem Galileu? Né? Não é só ler. Que tinha granja. Eu sei que é só ler. Mas tem algumas coisas. Por exemplo, tem alguns tiques que te dá assim, alguns cliques que alguém fala. Eu sou evangélica desde os 10 anos. E tem algumas coisas que se fala, alguma pessoa dá umas ideias assim que te remete àquilo e te faz ter atenção. Por isso que eu estou colocando essas curiosidades. Porque a hora que vocês ouvirem falar o Nazareno em qualquer administração, vocês vão falar assim, é porque Jesus foi chamado de Nazareno. Mas por quê? Jesus nasceu em Belém e quando o anjo aparece para José, ele fala assim, ó, não volta para o Egito, vai para outro lugar porque pode ser que, aliás, o anjo falou que ele podia ir embora, mas ele não teve coragem de voltar para o Egito. Aí ele volta, ele vai para Nazaré. Aí, por isso que em alguns lugares ele é chamado como Nazareno. Aí o que acontece? Eu estava olhando umas particularidades de Nazaré. Nazaré, gente, era um povoado. E esse povoado tinha mais ou menos 300 a 400 pessoas. Bom? Vilarejo. Aí pra gente pensar assim nas 300, 400 pessoas, imagina a Igreja da Unidade. A Igreja da Unidade cabe em torno, todo mundo sentado em torno de 250 pessoas sentadas. Até mais. Então, se a gente pensar que Nazaré tinha 400 habitantes, Nazaré era 2 igrejas da Unidade. É a igreja e o pátio. Então era uma cidade pequena. Por isso que lá na frente, quando nós vemos sobre Jesus lá na frente, eles vão falar assim, algumas pessoas vão colocar o dedo na cara de Jesus e falar assim, sai alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque era uma vilarejo de 400 pessoas. Você imagina um prefeito da cidade de Uberaba, ganha eleições e fala assim, da onde que ele é? Fala, é de Água Comprida. Sai alguma coisa boa de Água Comprida? Eu poderia falar nesse sentido. Ou mais, né? governador de Minas. É uma cidadezinha pequena. Então Nazaré era um cubículo. Por que ele foi para lá? Porque a mãe dele era de lá. E aí a gente volta atrás de quando ela estava grávida. Vamos começar a ter umas ideias assim legais. Imagina uma menina prometida, de 12 a 15 anos, numa cidadezinha desse tamanho, e um anjo aparece para ela e fala assim, olha, só tem poucas mulheres, né? Vamos lá. Aparece uma menina e fala assim, olha, você vai ter um filho do Espírito Santo. Imagina, pensa na sua cabeça, vamos pensar, 400 pessoas, você prometida. E como que você chega para os outros e fala assim, gente, eu estou grávida do Espírito Santo. A hora que você falar com o primeiro passarinho, no outro minuto, todo mundo está sabendo. E naquela época com certeza, porque cidade pequena é muito boa. Então, não precisa nem de jornal. Naquela época, quando mulher engravidava fora de casamento, eles aprendem já. E em contrapartida, José, ele queria picar a mula porque falou assim, eles vão ver ela grávida e vão pensar que eu que boli. Mas né? na verdade, então, ele fugiu porque ele queria fugir porque ele era honesto. Por quê? A única pessoa que podia dar carta de repúdio, que
que era tipo, falar assim, ó, ela fez coisa errada e eu não quero ela, mas era José. E José, ele era um homem de coração bom. O que ele pensou? Se eu fugir, vai ficar parecendo que eu que fugi, que eu fiquei com ela, fugi e a responsabilidade fica pra mim. Então, na verdade, ele queria mais que meio que proteger, resguardar ela, porque ele fugindo. Só que aí, quando ele ia fugir, o anjo falou assim, ó, peraí, não precisa. Não precisa, que já tá tudo sob controle. Ela não fez nada errado, não foram nas nossas palavras, ela não fez nada errado. Aquilo lá é responsabilidade de Deus. Então, ele resolveu ficar. Certo? Então, essa é uma das particularidades. Outra. Não se fala muito sobre a infância de Jesus, porque nós íamos estudar hoje sobre a infância. Gente, eu queria tanto que vocês chegassem para mim e falassem assim, Miri, como você manda eu estudar sobre a infância de Jesus, sendo que não falava quase nada de Jesus? Giovana, deixa eu estudar. Eu falo, Miri. Então, Miri, como que você pode fazer nós estudar um negócio que não tem? Eu queria que alguém falasse seu sonho na infância, mas na Bíblia não se relata muito. Se vocês assistirem filmes sobre Jesus, tem um filme em que ele ressuscita o passarinho. Gente, aquilo lá é só pra encher linguiça lá. É mesmo, tá? É pra aumentar um pouquinho os tempos. Eu acho que a gente falou algum dia sobre isso, sobre os livros apócrifos. Que são livros, igual eu falei no começo, não tinha... uma pessoa escrevia sobre alguém. Só que ele estava escrevendo sobre o mestre dele, gente. Então, ele aumentava muita coisa porque era uma história, tinha que... Então, você não pode... História de Hércules. Na hora de montar a Bíblia, tudo aquilo que não tinha confirmações dos outros capítulos eram tirados, porque eram histórias fictícias, né? Então, eu me perdi. Eu preciso acabar rápido. Você quer que eu faça uma pergunta sobre a infância de Jesus? Tá. Então você me voltou agora. Então o que acontece? Nós vimos, Jesus nasceu, com 2 anos os magos apareceram, certo? Aí ele foi circuncidado por... Qual é o nome dele? A profetisa e o... Quem foi que apresentou Jesus? Tripé é bom, né? Tá lá em Lucas 2:22. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá em Lucas? Lucas 2:22. Fala sobre a apresentação de Jesus. O 22. Ó, quem que é o próximo aqui, hein? Leia pra mim. Tem 2:22, né? Capítulo 2:22. Então chegou o tempo Olha lá, pra te ouvir. Então chegou o tempo da oferta de purificação. de Como era a exigência da lei de Moisés, seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Isso. Aí foi a apresentação de Jesus. Então ele nasceu, ele apareceu depois nos magos e na apresentação dele. E logo depois, que a última aparição dele na infância foi aos 12 anos, quando Maria e José foram para uma festa e eles foram e Jesus sumiu. Festa da colheita. A festa da colheita, gente. Eles estavam numa festa e Jesus sumiu. E eles começaram a procurar Jesus, voltaram para casa. E não achava Jesus de maneira nenhuma. E quando eles foram achar, eles acharam Jesus no templo. E eles questionaram com ele por que ele não tinha falado nada. E aí se dá um indício de que nesse momento Jesus já sabia que ele era Deus. Porque ele dá uma resposta. Qual que é a resposta que ele dá? Eu estou na casa. Eu estou na. Vai, fala. Ele tá ensinando o sábio. Ai. Meu pai. Calma que Eu não decorei essa parte, vai por favor. você. Júlio. Você eu faço. Júlio, Como você tem que o cara que me aprender entrega que essa a gente bosta? A gente agita, mas é de orgulho e não de coisa, entendeu? Aí, Fala, eu estou na casa do meu pai, qualquer outra parte. Não precisa ter vergonha. Alguém vai falar pela Júlia? Ninguém consegue. Ô, Júlia. Wesley. Respondeu. A eles, por que me procuráveis? Não sabieis que eu devia tratar dos negócios do meu Abba? É só essa parte aqui. Isso, vai ser
O Abba aceita na tradução. Aba é pai. Então até os 12 anos ele não sabia que ele era. Então, não tem Quem fala que ele não indícios, sabe? não tem lugar se falando sobre nada, se ele sabia ou não sabia. Entende-se que aos 12 anos, quando foi a primeira aparição logo depois da infância, que ele já sabia por conta da resposta que ele deu aos pais. Porém, naquela época, eu acredito especialmente que Deus escolheu Israel, Deus escolheu aquele povo justamente pelas tradições, porque eles eram pessoas que tinham tradições, eram pessoas que seguiam a fio tudo que era se falado como cultura. Então lá tinha algumas coisas que não podiam sair da linha. Então Deus não podia mandar Jesus para Israel e simplesmente quebrar todas as regras. Primeiro que a gente tinha aquela particularidade que a gente viu, que até os 4 anos tinha que se ficar com a mãe. Então, ele não tinha como estudar nada. Até os 4 anos ele tinha que ficar com a mãe. Depois dos 4 anos, ele tinha que estudar, se ele tivesse dinheiro, mas não era o caso de Jesus, porque Jesus não estudou. Quando se tinha dinheiro, estudava meio período e trabalhava meio período. O que não significa que ele dependia dos ensinamentos de costume para aprender as coisas que ele sabia, porque ele estava ensinando, quando ele foi encontrado no templo, ele estava ensinando os sábios. E é uma coisa que aí a gente vai parar para pensar assim, quem tinha dinheiro era dos 4 aos 12 anos eles estavam estudando, certo? Gente, pasmem, aos 12 anos era meio que a faculdade nossa. Porque eles estudavam, e aí aos 12 anos, ele tinha que, se ele tivesse dinheiro e condição, ele tinha que escolher um mestre. A pessoa que estava estudando tinha que escolher um mestre, e o mestre tinha que escolher ele, tinha que aceitar ele. E aí ele ia ficar no templo todo dia, então ele tinha que ter dinheiro. Então quando Jesus estava estudando lá no templo, na verdade ele estava ensinando, na verdade, no geral, era para ele estar começando a aprender as coisas mais sérias. Aí a gente pensa assim, como que eles estudavam lá? Gente, a base de estudo deles era a Bíblia. Então conseguia fazer matemática na Bíblia, conseguia fazer, no caso a nossa astrologia de hoje, estudar os planetas, estudar tudo era base bíblica. Porque vamos estudar matemática, eles vão estudar por gerações. Então lá como tem na Bíblia, se você pegar, você vai ver que fala muito sobre números, sobre gerações, 14 gerações daqui, 7 gerações daqui. Então tudo, os estudos deles eram todos baseados na Bíblia, mas eles conseguiam meio que separar, mas a fonte real era a Bíblia. Então as pessoas estudavam através da Bíblia se tivesse dinheiro. Então, Jesus, ele começou a ensinar aos 12 anos, sendo que no normal era para ele começar a aprender aos 12 anos, aprender mais fundo. Igual, por exemplo, tem muita gente que fala sobre numerologia. Se estudava sobre isso em algumas questões. Se estuda ainda. Os judeus, eles levam muito a sério, porque a própria Bíblia... deixa eu fazer uma observação. A Meire falou assim, eles estudavam a Bíblia, etc., eu vou dizer que a Bíblia, propriamente dita, que eles estudam, se chama Torá. E para nós aqui é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros escritos por Moisés. Então, os judeus, eles têm em mãos apenas os 5 livros da Bíblia. Tá, só mais 3 curiosidades para a gente encerrar. A outra curiosidade. A nossa cronologia, o nosso tempo hoje contado como? Se alguém sabe me dizer? Idade. Não. Relógio. Nossa cronologia é antes e depois de Cristo. AC e DC. AC e DC. DC. Então, AC, que é antes de Cristo, e a DC, que é depois de Cristo. Então, DC Comics não, viu? Pelo amor de Deus. Então, gente, hoje tem algumas pessoas, tem algumas, não vou falar religiões, algumas culturas que
não tem isso como padrão. Mas não tem como, então, como que existe um ser brasileiro que não... Ele devia viver no outro mundo. Fala assim, Jesus não existiu, mas como? Se a gente conta Nós os anos vivemos- a partir do nascimento de Jesus. Nós vivemos no calendário grego. Nós estamos em 2020 pelo calendário grego. E tem uma particularidade que isso a gente não vai levar em conta, mas eu achei curioso e vou contar para vocês. Existe uma diferença de tempo no nosso tempo de hoje de mais ou menos 4 a 6 anos. Por quê? De defasagem? De defasagem. Eles fizeram... Defar? O Mário quer que você fale. Nossa, com vontade de virar. Vamos falar desse negócio aí. Defasar. Então existe isso porque a pessoa contou o tempo lá direitinho e tem até uma curiosidade que quem realmente lê a Bíblia e presta atenção, Júlio, isso daí eu sei que vai pegar pra você, vai ser bom pra você. Tem algumas versões da Bíblia que fala que Herodes nasceu num ano. Só que a hora que vai contar na nossa linguagem normal, a nossa cronologia, é como se Herodes tivesse morrido antes de Jesus nascer. Mas Por isso que eles por causa descobriram. que tem cada lugar, tipo, tem lugar que usa uma certa, como os anos de uma certa forma em outros de outra forma. E daí é por causa que lá naquela época eles contavam Jesus de uma forma, hoje em dia nós contamos de outra, aí dá a impressão. Não, mas na verdade existe mais pra frente. Tá, pega. Mais pra frente, outro historiador foi Wikipédia. fazer um estudo e viram que tinha essa defasagem. Só que aí não teve como eles adequar isso. Por quê? Eles viram que se fosse adequar, como que a gente ia dormir e acordar 6 anos depois? Deixa eu explicar uma situação. É o seguinte, a Igreja Católica, ela implantou foi estudado e viram que de tempo em tempo havia uma defasagem, ia acontecer com séculos, o verão ia ser inverno e vice-versa, então por aí. Imagina, você tá no verão e caindo neve, nos países onde cai neve. Ui. Então o que aconteceu? Vocês sabem que de 4 em 4 anos existe o ano bissexto, né? Mas não é nem por causa disso, você No acredita? qual eles inserem o dia 29 de fevereiro, né? Que é um dia, certo? Então isso foi colocado depois de muito tempo. Mas o calendário judaico, ele existe um período de 30 dias. Então, Não para. então é muito complexo o calendário judaico. E tanto é que eles têm 2 calendários. Um calendário social, né, e um calendário religioso. Entendeu? Então é bastante complexo, mas difere Não, nesse bastante caso do eu nosso calendário. nem queria entrar muito Duas nesse Páscoas, assunto. Só pra dar Mas assim, a pincelada. curiosidade mesmo justamente é por causa disso. E o Rodrigo Silva, se vocês quiserem, ele é um adventista, um arqueólogo, se vocês quiserem pesquisar sobre ele, Rodrigo Silva. Ele explica muito bem. E essas coisas eu peguei justamente com os estudos dele. Que realmente existe isso, só que não tem como voltar atrás, não tem como parar tudo e ir lá para frente. Então, quando você vê na Bíblia que Herodes morreu no ano 6, só que aí fala, aí depois vai se ver que, na verdade, é como se ele tivesse morrido antes de Jesus. Ele fala, ano 9, depois de Cristo. Antes de Cristo. E, na verdade, ele morreu depois. Mas foi justamente por causa desse erro que teve, que alguém estava fazendo lá, e se deixou assim. Essa é uma curiosidade. Jesus, então, nasceu quando? Ele nasceu, provavelmente, entre setembro e outubro, porque é a época que era verão. Então, provavelmente, de setembro a outubro. Essa parte. Porque em janeiro, em dezembro, é impossível nascer alguém, uma criança, lá daquela maneira. Pronto, eu acho que as minhas curiosidades já passaram. Nossa, você jogou água assim no meio da... Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa que o Foi Rodrigo... tão engraçado, cara. Dá vontade de ir. Uma coisa que ele falou assim, olha, ele falou assim, gente, é bobeira a gente falar assim, então eu não vou comemorar mais Natal. Não vou a gente não comemora Papai Noel Natal. não existe. A gente não vai comemorar mais o nascimento de Jesus.
Gente, Coelho da se Páscoa eu- também não se existe. Se a gente for tirar a nossa cultura daqui, a gente vai perder muita coisa. A Bíblia diz que nós estamos sujeitos às leis dos homens. É claro que a lei soberana é de Deus. Mas imagina só, eu vou dar um exemplo. Na época de Jesus, se falasse, opa, chegou o Messias e vai nos tirar da opressão e agora vai colocar os romanos por baixo e tal. Aí os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim, Senhor, esse pessoal que nos oprime aí, ó, fica cobrando imposto, é lícito a gente ficar pagando imposto? Aí ele falou assim, me traz uma moeda. Aí falou, levou a moeda lá e falou assim, quem que vocês veem aí na moeda? Falou, isso aí é o César. Falou assim, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Nós devemos pagar impostos? Devemos. Por quê? É lícito pagar o IPTU aqui, né? Falar, não, eu sou do reino dos céus, foi Deus que fez isso aqui, essa terra, então eu não vou pagar IPTU dessa casa aqui. Na audiência que eu tive trabalhista, eu falei com o juiz. Posso dar um exemplo? Ah, Porque nós temos aqui uma pessoa aqui. hoje em dia as pessoas Não é a Júlia? confundem demais libertinagem com a graça. Porque antigamente eles viviam na lei, hoje a gente vive na graça. A lei de antigamente fala pra você não roubar, não matar, que eu tô não fazendo. adulterar. Tô gravando Já uns 3 a graça, ela vem pra te mostrar aquilo que é correto, mas não te impõe. Ela não vai te cobrar, não vai falar assim, você vai morrer porque você pecou. Tá amaldiçoado, A vai graça ser veio, apedrejado em você praça foi pública. lá, matou, roubou, adulterou. A graça vem pra te perdoar. O próprio Paulo, Entendeu? ele diz em 1 Coríntios que tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendeu? Tudo posso, mas... mas eu posso comer porcariado, tal. Pode, mas você vai ter problemas. Gasto, problema intestinal, problema etc e tal. Vai ter vários problemas. Significa que você não pode ficar comendo porcariado, fast food, McDonald's. Pedra nos dentes. Sim. A Páscoa dizem, tipo, na escola ensinam que a Páscoa foi, foi a morte de Jesus. Mas você pode ver, lá atrás, falou que a Páscoa é comemorada de verdade por causa do dia que saíram do Egito. Então por que falam que é o dia que Jesus foi crucificado? Ih, rapaz. Porque o próprio Jesus em vida, em carne, aqui, quando habitando entre nós, ele comemorou a Páscoa. A Páscoa é muito antes de Jesus. Ô, louco. Eles chamam de discípulos. Jesus morreu. Eles Exatamente. coincidiram. Tá vivo, cara. Quando veio pra cá, um dos Ele falou assim, papas, se- eles tava perguntando se pegaram Jesus morreu. E eles colocaram as datas O pra Lucas. coincidir, E outra coisa, pra gente. ser mais questão de Já que o Mário falou, comercial. já que o Mário falou a história da infância de muita gente que não existe Papai Noel, eu quero uma notícia para dar a respeito da Páscoa. Coelhinho da Páscoa não existe. Coelhinho da Páscoa não bota ovo. É muito menos chocolate. Não, ele bota um tipo de chocolate, só não é gostoso o chocolate que ele bota. Ela virou pra ele falar assim, coelho bota ovo de chocolate pra dar comer. Eu falei assim, como é que coelho é mamífero? Não bota ovo. A criança... Comprar um coelho pra mim, Pessoal, botar a finalidade disso aqui é o seguinte. Feriado, Natal, Ano Novo, são feriados comerciais. Certo? Isso é pra fins o quê? capitalista. Lucrativos. Lucrativo, para você estar lá com a família, igual o pastor fala, não significa que porque é o Natal lá, você não vai poder ir lá para casa da sua mãe, para sua mãe fazer aquele jantar gostoso, o almoço, etc. Então. E você não vai comer porque é do demônio. Não tem nada disso. Tá, o nosso intuito, o meu intuito, da gente estar falando hoje sobre Jesus, que é uma coisa assim, gente, se vocês forem olhar por aí, qualquer pessoa que vocês for perguntar, cada um vai ter uma opinião diferente. Primeiro que até mesmo nos versículos que falam sobre o nascimento de Jesus, Lucas fala de uma maneira, Mateus fala de outra maneira, João fala de outra maneira. Vamos pôr assim, pra gente só exemplificar o que vai acontecer se vocês falarem assim, eu vou verificar se tudo que a Osmeire falou é verdade. Sim, vocês vão ter algumas versões que vai ser verdade e vão ter algumas versões que vão falar assim, não é tão assim não. Vamos pôr, por exemplo, deixa eu olhar, pensar alguma coisa aqui. Tá, vamos pensar nesse banco. Eu posso falar assim, ó, eu vou relatar esse banco. Esse banco é assim, assim, assim. Eu tô vendo de um lado da posição. Se eu perguntar para quem tá daí, vai relatar, não, o banco é assim, assim, assim. Então, cada um que vê de um lado vai
vai entender de uma versão diferente. Ela tá daqui vendo esse pé e fala assim, tem uma perna torta aqui. O outro de lá fala, não, tem uma perna Vai reta. balançar mesmo. Então, uma mesma situação, ela pode ser vista de várias maneiras diferentes. Na Bíblia, é mais difícil ainda. Por quê? Porque ela foi escrita no hebraico aramaico. Ó. E isso foi sendo traduzido, pessoas foram sendo traduzidas. Então, lá fala vamos exemplificar, gente. Não sei se é assim, vamos pôr um exemplo. Lá fala, o limão é azedo. Aí na nossa versão, aí a pessoa lê lá o limão azedo. Mas como que eu vou explicar para os brasileiros que o limão é azedo? Tá, o limão tem uma leve acidez e bibibi bababá. Então as traduções, elas vão sendo traduzidas para a nossa versão de maneira que a nos gente possa entenda. compreender. Então pode fugir um pouquinho daquilo que é o original. O Rodrigo Silva, ele é bom nessas questões justamente por isso, porque ele explica no original como que é. Ele vai lá, ele está lá com o Por povo, ele isso que é estuda bom a não ler cultura só um lá. versículo, é bom ler o contexto inteiro. Então, assim, para eu chegar em algumas coisas que eu quero com vocês, eu vi várias pessoas. Eu vi pessoas que têm arqueologia, pessoas que são historiadores, e para chegar no contexto. Então, são várias versões naquilo que eu falei. Então, às vezes você vai perguntar para sua mãe, vai assim, mãe, a Meire falou assim, não, mas não é. Então, vá, estuda, e é isso que eu quero despertar em vocês. Que eu fale alguma coisa que vocês contestem e que vocês vão lá na Bíblia e que vocês vão pegar no Google, vão pegar em alguma coisa, não, a Meire falou isso assim, mas eu não aceito. É isso que eu quero. Eu não quero passar para vocês toda a verdade. Eu quero jogar fagulhas e espero que essas fagulhas se acendam no corações e nas dúvidas e nas curiosidades que vocês vão atrás. Nós estamos estudando Jesus por quê? Para a gente entender o sentido de tudo. Então, de todas as versões possíveis, a única verdade: Jesus nasceu. Jesus teve uma infância igual todos nós tivemos. Ele foi criado por uma mãe, por um pai, que teve as suas responsabilidades. E aos 12 anos, ele começou a se mostrar como um filho de Deus Altíssimo, certo? Mostrando que ele estava no templo. Uma outra curiosidade, se fala muito sobre os irmãos de Jesus. Então, provavelmente, os irmãos de Jesus, pelo fato de algumas vezes eles repreenderem Jesus, eles não eram mais novos que Jesus. Por quê? Porque naquela época, os irmãos mais velhos, eles eram como se fossem responsáveis como pais. Então, todo mundo respeitava. Então, se Jesus, mais lá para frente, é repreendido pelos irmãos, provavelmente, a gente vai ver isso depois. Provavelmente, eles eram filhos do pai com outra esposa. Semana que vem, nós vamos falar sobre os 12 discípulos. Não era pra falar 12, era pra eu falar discípulos. Você pelo menos fala pra mim que tinha 12. São 12, hein? São 12. Eu estudei sozinho, foi 12. Porque ficou até tarde falando das 44 gerações por mim. Nossa, você devia estar aqui no começo, porque ninguém falou nada comigo não, tá? A Júlia queria falar, mas você atrapalhou ela? Gente, a pergunta de quem falou traiu Jesus é eu que respondo. As 14 gerações de Abraão, a Davi, É, Davi ao 14, a Babilônia. Quando ela perguntar qual discípulo traiu Jesus, essa resposta é a minha. Eu sou o quê? Judas Iscariote. Pedro. Então, ó, vamos pesquisar. Gente, se vocês não for pesquisar, pergunta É porque eu não tava entendendo Mateus. Quantos discípulos? Quais que eram as personalidades Ai, peraí, meu braço. Tinha Ai, meu braço algum mais travou. nervosinho? Tinha algum igual o Giovanni, que é tímido? Tinha algum igual o Lucas, que é atirado? Eu. A Júlia. Quem não gosta de ler a Bíblia, baixa pelo menos no celular. A minha fala. Ai, que bom. Preciso nem ler. Semana que vem nós vamos A minha falar me sobre ensina o a quê? ler, tipo. Não sei Os 12 discípulos. Os discípulos de Jesus. Alguns quantidades. Meia dúzia. Personalidades. Quem que eles Uma eram, dúzia. Como que eles foram escolhidos, como que eles foram chamados. A gente já entendeu Uma hoje dúzia que já é os 12, mestres né? Eram os mestres escolhiam Eu falei errado, Os mas alunos. depois eu corrigi.